Quer saber com 20 exercícios como estudar para a prova da IFSP desde já? Então fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Vamos lá? A gente, com muito amor, carinho para você, para os seus estudos, a gente construiu um conteúdo composto por 20 exercícios comentados, explicados, envolvendo 10 questões de português e 10 questões de matemática. Então, você vai baixar esse e-book, tá? Que a gente tá te entregando com essas 20 questões comentadas e explicadas. Esteja num ambiente disposto a estudar. Então não adianta você pegar, imprimir as questões deitado, esparramadão lá no sofá. Não, você precisa ter método, foco, um ambiente para o estudo. Então você tem que preparar o seu cérebro para o estudo, ok? Então você vai preparar a sua sala, uma mesa. Se você não tiver, você vai para a cozinha. Um ambiente claro, se é um ambiente escuro também é ruim na hora de ler, então cansa a vista. E você tem que estudar num momento que você está preparado para isso. Não adianta estudar com fome, não adianta estudar com sede ou com sono, porque senão não rende. É importante que você esteja, de certa forma, descansado, nem que você tenha descansado 15 minutos, e já esteja alimentado e esteja pronto para estudar. Também coloque um tempo de estudo. Outra coisa extremamente importante é, começou a fazer as questões, não pare. Porque como o ser humano ele tem uma tendência de ser muito imediatista, leu a primeira questão, não conseguiu, leu a segunda, não conseguiu, o que muitas pessoas fazem? Elas desistem. E isso é muito ruim, porque você nem tenta para ver que pé que você tá, que ponto que você tá do seu conhecimento. Com muito amor, carinho, dedicação e foco, abre a primeira parte do seu e-book. Na primeira parte tem só as questões com as alternativas. Você vai se propor a tentar fazer questão por questão. Cíntia, mas eu não consegui fazer nenhuma. Alguma sai, meu querido. E mesmo que não saia nenhuma, você tentou. É o primeiro passo para uma alta performance, é tentar. Então, beleza. Tentou fazer a questão 1, aí foi para 2, foi para 3, até a questão 20. Termine as 20 questões. Cíntia, se eu não souber, chuta com lógica. Não chuta no A, B, C, D de Deus, A de amor, B de baixinho, C de coração, meu querido. Não dá. Tenha uma certa lógica para ler a questão e vai. Eu acho que tô vendo a divisão aqui, não sei fazer essa conta, mas essa resposta não faz sentido e a probabilidade de acertar aumenta muito na sua lógica, tá? Português a mesma coisa, mesmo que você não lembre da regra, mas leia a questão para ver o que faz mais sentido e leia de forma bem atenta. Ao término das 20 questões, você vai ter as mesmas 20 questões comentadas. Por que a gente deixou as 20 questões comentadas repetidas no final? Porque se a gente já der a questão comentada para você, vai ficar uma coisa meio óbvia. Ah, entendi. Não, você vai tentar, você vai errar, você vai acertar. O seu processo mental é um processo de construção de aprendizagem. Então não adianta eu te dar tudo pronto, mastigado. Você tem que forçar a dúvida no seu cérebro. Você tem que se testar o tempo todo para falar, meu, e agora? Como é que faz isso? Aí você vai ler a resolução e aí sim você vai falar, ah, agora eu entendi. Mas é muito importante, faça as 20 questões primeiro, para depois você comparar com as respostas corretas. Depois disso, quem já é meu aluno já conhece minha técnica, você vai usar a técnica do farol. Você leu a questão 1, não tem a mínima ideia de como fazer essa questão. Farol vermelho, parei tudo, preciso focar nessa questão. Se eu li a questão, fiquei na dúvida entre duas, mas na hora que eu li a resolução, eu falei, meu, eu sabia, eu só não lembrava. Acertei meio no chute, errei, mas poderia ter acertado. Farol amarelo, atenção. Cara, questão muito baba, muito simples. Li a questão, consegui fazer na boaça. Farol verde, manda pau nessa questão. Então, o que você tem que fazer? Ler a primeira questão, vai para a resolução e você vai pôr ou farol verde, ou amarelo, ou vermelho. Aí você vai para a questão 2. Aí você vai repetir o processo. E nisso você vai fazer as 20 questões. Depois disso, você vai calcular o seu
percentual de acerto. Aqui no cursinho isso é bem corriqueiro, tá? Bem comum, mas para você talvez isso seja a primeira vez que você esteja fazendo, para saber como você está agora. E não fique desesperado se você acertou 20%, 30%, cara, faz parte do processo. Quanto menos você sabe, maior você tem a probabilidade de aprendizagem. E quanto mais você acertou, maior você tem a probabilidade de uma aprovação, porque hoje você já está muito bem. Mas isso não significa que uma pessoa com dificuldade seja aprovada. Não sei quase nada, eu nunca vou passar. Claro que você vai passar, isso vai depender do quê? Da sua força de vontade. Muito importante que você entenda isso e não desista no primeiro sinal que você está tendo dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Não existe uma pessoa no universo que não tenha dificuldade em alguma coisa, ok? Como que você calcula o percentual de acerto? É uma regrinha de 3 que eu vou simplificar aqui para você fazer um cálculo fácil, tá? São 20 questões, não são? É uma regra de 3 que eu já estou simplificando. Então, você vai pegar os seus acertos. De 20 questões, você acertou, sei lá, 7. Então, você vai fazer o número de acertos vezes 100 e você vai dividir pelo número de questões totais, ou seja, você vai dividir por 20. E aí, fazendo esse cálculo, você vai ver quantos por cento você acertou. É muito importante que você encare aquilo. Manda no peito e fala, acertei 40%. Hoje eu não teria condições de passar. Hoje eu teria, ou hoje, eu ia estourar nessa prova. Então é importante você ter essa consciência se você precisa melhorar muito, um pouco, ou se você já está preparado para uma prova. Isso depende de pessoa para pessoa, cada um está no seu grau de evolução. Cíntia, qual é um ótimo, um excelente percentual de acerto? Acima aí dos 75%, 80% de acerto são percentuais muito plausíveis, muito interessantes. Claro que dependendo da prova, claro que dependendo da concorrência, você acerta tudo isso e não é aprovado, tá? Então isso é um pouco relativo, mas a níveis médios, a níveis gerais, a níveis de vestibulinho, a gente fala que acima de 70% já é uma nota bacana, tá? Mas, por via das dúvidas, se você conseguir entrar na margem de 80%, 90% de acerto, a probabilidade de aprovação é extremamente alta. Mas se você tá longe disso, não se desespere. E vai por mim, cara. Toda tua dedicação vale a pena. Porque você está num processo de aprendizagem contínua. Eu que tenho trocentos mil cursos, eu que tenho faculdade, que tenho pós-graduação, que tenho uma cacetada de curso de desenvolvimento humano, o que eu tô querendo dizer é que todos nós sempre estamos num processo de treinamento contínuo. Nosso cérebro, ele tem uma expansão e essa expansão não para nunca, ok? Cíntia, eu começo a estudar por quais conteúdos? Do farol amarelo ou do farol vermelho? Comece a estudar os conteúdos do farol amarelo. Por que não do vermelho? Só do vermelho que requer atenção por uma questão, meu querido. Se o vermelho, minha querida, se o vermelho não sabe nada, de coisa nenhuma, você vai começar a estudar aquele conteúdo, começa a dar desespero. Você fala, meu Deus, eu sou burra, eu não aprendo, eu não consigo. Para, calma, respira, vai pro farol amarelo. Vai estudar aquelas questões que você já tem uma noção, porque a hora do estudo fica mais fácil. Economize a sua energia. Quando você tem uma economia de energia, o seu cérebro entende isso de uma forma melhor, porque quando você coloca o seu cérebro num sistema de estresse muito grande, você tende a desistir. Então vai pro farol amarelo, comece a estudar, pegar vídeo na internet. Quem tem condições de pagar cursinho, paga um cursinho. Quem não tem condição, estuda sozinho. O importante é estudar. Depois que você estudou e entendeu aqueles conteúdos que você estava com uma certa dificuldade, aí você vai para o farol vermelho. O farol vermelho são aquelas questões mais desafiadoras. Mas lembra que você já estudou todas aquelas questões que eram mais ou menos difíceis e você já entendeu todas? Quando você vai para o farol vermelho, adivinha o que acontece com o seu cérebro? Ah, então isso é aquilo. Então já não é tanto um farol vermelho. Já não é tanto uma questão tão desafiadora. Então o farol vermelho se torna aí de repente até uma questão de farol amarelo. Afinal de contas, você já ficou alguns dias estudando aqueles conteúdos. Outra coisa que os jovens cometem muito erro é querer estudar tudo num dia só.
Não, hoje eu vou estudar português, matemática, isso, aquilo, outro. Meu, seu cérebro entra em pânico. É melhor você estudar um conteúdo por dia bem estudado do que você querer ver 3 ou 4 conteúdos e aquilo não faz sentido nenhum para você. Faça vários exercícios. Pega no nosso site aqueles trocentos exercícios para que no dia seguinte você pegue outro conteúdo dentro de matemática. E não é vou estudar matemática hoje. Mano, tem trocentos mil conteúdos de matemática. Então, foque naquele tema. Então, se o tema é regra de 3, foque em regra de 3. Entendeu? Tá pianinho da vida? Agora, o dia seguinte, você vai, sei lá, para o exemplo de porcentagem, ok? Estude de forma centrada, concentrada, num bom ambiente de estudos, mas estude um conteúdo único. Ah, Cintia, eu entendi, aquilo é fácil. Posso estudar, então, 2 conteúdos? Pode. Então, preferencialmente, estude conteúdos correlacionados. Acabei de ver regra de 3, vamos para porcentagem. Eu já entendi regra de 3, aquilo já fez sentido para mim. Porcentagem é um assunto correlacionado, então não fica aquela coisa desconectada, né? Baixa o e-book. Crie um método diário, um ambiente gostoso para o seu estudo. Comece fazendo as questões, vai para as resoluções, concentre-se no que você quer e a coisa mais importante de tudo, foca no principal objetivo. Se é passar na IFSP, se for para pegar o símbolo, cola na tua parede, olha para aquele raio que parte, para que você consiga nesse período ser aprovado aí na prova da IFSP. Curte, compartilha, comenta e desejo a você excelentes estudos.